esse vídeo vamos falar, né, sobre um assunto que é tão simples e pela simplicidade ele vai depois complicando, assim como o nosso corpo humano, né? De uma célula vira duas, de duas, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 9198, 18.386 e assim por diante. Mas a base ela tem que ser sólida e a mesma. Não dá para nós controlarmos nossas emoções. Isso não dá. O que nós sentimos não dá para controlar. Eu sinto pavor de aranha. Isso não dá para controlar. Toda vez que olhar uma aranha vai ter um pavor. Eu sinto pavor de voar. Toda vez que for voar vai ter. O que dá para controlar são os atos. Então, esses atos a gente consegue controlar. A emoção não controlamos, mas os atos controlamos. Tenho um desejo enorme de beber uísque 8 horas da manhã. Isso é uma emoção que eu posso ter, mas eu posso me controlar. Há um ensinamento, esse é da Igreja Mórmon, né? Que é a gente tomar a decisão antes. Então, se eu tomo a decisão antes de não jogar durante o dia, por exemplo, jogar videogame, eu gosto bastante. Então eu já tomo uma decisão antes. Eu na hora de manhã já penso, olha, hoje eu não vou jogar de dia. Eu vou jogar só quando for 20 horas da noite. Então, se no decorrer do dia eu tiver uma vontade de jogar, eu já me lembrarei que eu já tomei uma decisão. Percebe como que é muito interessante? Então, e aí eu não vou jogar. Por quê? Porque se caso eu não pensar assim, no decorrer do dia, quando eu tiver a vontade, eu não vou conseguir parar naquele instante para pensar e tomar a decisão. Não vou. Eu vou acabar jogando. Isso para determinadas coisas, né? Para vícios, para desejos, para outras coisas. E em tudo na vida, né? Vamos pensar. Tente imaginar comigo, né? Eu, você, qualquer pessoa, imaginarmos o seguinte. O átomo, ele contém o seu núcleo, né? Tem os prótons e os nêutrons, e tem os elétrons que ficam girando. E esses elétrons, o átomo está no seu estado natural, equilibrado, sozinho. Mas se ele quiser formar uma molécula, ele precisa ter mais um ou mais átomos para se juntar a ele, né? Por exemplo, a água, né? Que é um de hidrogênio e 2 de oxigênio. Acho que é isso, né? Ou 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. É H2O. Então é 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, vocês sabiam que essa combinação do H2O é uma das combinações mais fortes que tem, que é quase impossível de retirar, justamente porque o hidrogênio, né, o elétron dele, ele está na última órbita, né, do oxigênio, então isso cria um elo que é muito difícil de retirar. Mas então, aí quando eles se juntam, eles ficam em um equilíbrio tão grande, que podemos passar essa analogia para nós. Quando encontramos, né, a gente percebe isso em vários casais, quando encontramos uma pessoa que ela se forma o equilíbrio com a gente, né, há uma comunicação, há uma troca, né, de elétrons entre nós, tão forte,
é indestrutível, né? Tudo acaba se tornando muito bom, se tornando prazeroso, se tornando conquistável na vida, justamente por causa disso. Por quê? Porque através disso teremos a união, né? Teremos o apoio. E então poderemos controlar as coisas. Por que ter o controle? Nós temos que controlar a nós mesmos, né? O maior objetivo de nossas vidas é justamente termos o controle de nossas ações, já que as emoções não dá para controlar. E isso é um tipo de limitação para nós mesmos? Não. Por quê? Porque nós não somos animais irracionais. Nós somos animais racionais. Nós temos a nossa percepção, nós raciocinamos, né? Não tem... Senão todo mundo ia sair nu na rua matando todo mundo. Não é nada disso. Temos o nosso controle, temos as nossas organizações, temos nosso trabalho, temos nossas rotinas, etc, etc, etc. Então nesse vídeo, né, um vídeo com um assunto assim tão simples, pesado e que nos faz pensar bastante, refletir bastante, é por quê? Porque, e como, né? Vamos pensar assim, por que um átomo ele consegue se juntar, se equilibrar tão bem com o outro átomo? Porque ele tem a certeza de que aquele átomo é daquela maneira. Ele confia. Então podemos analisar mais um ponto aí também. O ponto seria... Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu gosto muito do... Lá em São Paulo, quando eu morei no Santa Cecília, aquele bairro complexo, maravilhoso, cheio de karaokê. Na minha época não tinham tantos karaokês assim, né? Mas é um bairro bem complicado. Bom, eu sempre procurei morar próximo do trabalho. Por mais se eu ganhasse 10 mil reais e o lugar que eu fosse morar custasse 9 mil reais, eu pagaria 9 mil reais só para morar bem próximo do emprego. Porque eu já levanto, já estou ali perto, não dependo de pegar metrô, condução e tudo mais. Pois então, eu morava bem próximo do meu emprego. E no almoço, eu gostava, na época, de comer filé à parmegiana. Hoje eu não como mais, né? Sou vegetariano. Mas era muito bom. E depois, quando eu acabava de almoçar, eu tinha sempre mais um tempinho, eu gostava de comer churros, que tinha um lugar lá no Santa Cecília, em São Paulo, na capital. E por quê? Porque toda vez que eu chegava lá, eu já sabia o jeito que o churro era. Ele estava sempre com o mesmo gosto, estava sempre crocante, tinha sempre a mesma quantidade de recheio, era de doce de leite. Gosto muito de doce de leite. Então, eu sabia que era aquilo. E eu gosto de algumas coisas, cada pessoa tem seu jeito, né? Eu tenho meu jeito, você, qualquer pessoa, às vezes a pessoa gosta de ficar diversificando, mas nesse caso, de comida principalmente, eu gostava porque eu sabia. Então talvez o átomo, ele já sabe o jeito que vai ser. Então essa confiança, né, vamos colocar assim num relacionamento, de saber como a pessoa vai se comportar de tal maneira, é uma segurança para nós, né? Não temos que ficar pensando, imaginando, criando paranoias na cabeça. Mas e se o Samuel for falar isso daqui? Não, né? O Samuel, eu conheço o Samuel. O Samuel é uma pessoa que vai falar isso. Ele vai ponderar, ele vai... né? E isso é uma segurança muito boa para nós. Porque quando uma coisa ela é segura pequena, ela é segura grande também. Também há
quando for 2, 4, 8, 16, tivermos lá para 1 bilhão de combinações, essa confiança ela vai estar contida em cada ponto de todos os átomos do corpo, de todos os átomos da relação, de todos os átomos do convívio. Então esse ombro amigo, fiel, confiável, é o que traz o equilíbrio. E o equilíbrio é o que ocorre na natureza. Então, não dá para controlar as emoções, mas dá para controlar os atos. Gratidão, gratidão, gratidão.